nós vamos falar aqui também um pouquinho. Hoje nós vivemos numa era tecnológica, uma era de aparências, uma era onde está tudo no computador, onde está tudo no celular. Tanto que, inclusive, até nas redes sociais, de vez em quando você vê alguma foto de alguém lendo um livro no metrô, e aí o pessoal tira a foto e fala, né, ó, não se vê mais isso, né? Porque é verdade, né? Tudo está na palma das mãos e tal, mas vamos incentivar a leitura, né? E hoje em dia, tudo é aparência, né? Tudo a gente fica olhando, a gente vê as postagens aí, às vezes a pessoa está em depressão, está depressiva, mas está colocando lá no Facebook que está tudo bem, que está tudo feliz. Hoje nós estamos numa era das aparências. E aí eu me lembro de um palhaço de circo. Ainda existem, né? Esses dias eu vi lá perto da casa da mãe do Alex um negócio de circo e lembrei-me disso. O circo onde os mais velhos, assim, o Carleones, o Givanildo, o Jonas, e o Jair e o Paulo iam, né? Porque eu sou mais novo, eu nunca fui nesse. Mas lá o Marcelo também ia. Os palhaços, né? Pintados com o seu rosto pintado, fazendo os outros rirem, mas talvez por trás daquela máscara era apenas uma aparência, uma grande mentira. Pastor Arlindo Barreto, que foi um dos bozos, ele falava muito disso, né? Que ali por trás daquela maquiagem, por trás daquela máscara, havia uma vida solitária, uma vida triste, uma vida de drogas, depressiva. E hoje em dia muita gente está vivendo de aparência. É o que eu chamo de a cultura da incultura, né? Então, assim, a gente vive de aparência, a gente olha muito para as aparências, e como cristãos filhos do Senhor, nós precisamos viver o que somos e sermos o que pregamos, né? Então, eu quero ler o versículo 13 de 1 Samuel 1. O texto diz assim: como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Senhor, fala conosco, dá-nos da tua sabedoria e do teu discernimento para captarmos e entendermos, ó Deus, a tua palavra, e que possamos ter um impacto maior e um confrontamento maior, ó Deus, para que possamos mudar também nosso pensar, o nosso jeito de agir, e vivermos de acordo com a tua palavra, permanecendo no centro da tua vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, todos aqui conhecem a história de Ana. Se não conhece, lê lá os 4, 5 primeiros capítulos ali de 1 Samuel. Ana era uma pessoa que passava por alguns problemas de saúde, e por isso ela era desprezada. E em algum momento da sua vida, daqui a pouco nós vamos falar, ela estava orando a Deus, fazendo um voto com o Senhor. Mas como ela não estava berrando igual os pentecostais, eu acho que Ana naquele momento ela estava mais cautelosa, né? Então ela estava movimentando os seus lábios, mas Eli, que estava vendo de longe, não captou o que ela estava fazendo. E ele fez uma interpretação equivocada. Então, eu quero trabalhar mais ou menos esse texto, as aparências, né? Parece que é, mas não é. E aí eu vou contar sobre uma propaganda que eu lembrei de alguns anos atrás, da época de vocês, que aí a Renata falou que eu já mencionei isso aqui um tempo atrás. Mas todos aqui devem lembrar do Denorex, vocês lembram? Olha lá, algumas pessoas já estão se manifestando. Olha lá, isso aí. Lembram do Denorex? Parece remédio, mas não é? Era isso. Então, assim, muitas vezes, hoje nós estamos vivendo numa situação, na geração Denorex. Na geração parece que é, mas não é. As pessoas estão, hoje em dia, se escondendo atrás de uma capa que está nas redes sociais. E aí a gente olha para aquilo, a nossa juventude, as crianças e até mesmo nós, a gente olha para aquilo e fala, poxa, eu quero ser assim. Eu quero fazer aquilo, eu quero me vestir assim, olha só. E a gente não sabe por trás daquilo o que está acontecendo. Então a gente vive dias onde a aparência da pessoa, ou a aparência do que ela representa, a aparência do que ela faz,
está valendo muito, está valendo mais do que o caráter da pessoa, né? Há quem diga que o valor de uma aparência hoje vale o dobro do seu peso. Então a minha aparência deve valer muito, né? Bom, estamos vivendo dias, alguns jornalistas já disseram por aí, onde a aparência é o melhor negócio. Você não precisa ser feliz, você não precisa estar bem, você precisa demonstrar que está tudo bem. Olha só, você precisa mostrar, às vezes você está arrasado, mal, triste, cansado, mas não, você tem que mostrar que está tudo bem, porque se você está cansado por algum problema, é coisa do diabo, é falta de fé. E não é isso, todo mundo cansa, ou só eu que canso? Só eu que me entristeço? Só eu que choro? Só eu que vou, às vezes, aos cantos lá chorar diante do Senhor? Todo mundo aqui fica cansado. Todo mundo fica com medo. E a gente não precisa mostrar que está tudo bem, quando na verdade não está. Somos todos seres humanos. Somos todos filhos de Deus. Nós podemos estar tristes, o que nós não podemos é nos desviar do Senhor. É não tirar o foco do Senhor. Nós podemos chorar, nós podemos resmungar, nós podemos ficar assim arrasados. Mas vamos chorar nos pés de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Bom, antigamente nós culpávamos a TV por incentivar a população a viver uma vida de mentirinha. Antigamente, a gente tinha que chegar em casa, geralmente, né? Chegar em casa para assistir alguma coisa na TV para sermos influenciados, não é isso? Hoje não. Hoje a gente acorda, a gente já é influenciado, porque aí você já pega aqui o celular, ou você vai ver o WhatsApp, o Facebook, ou um UOL, ou um jornal, alguma coisa, você já está sendo influenciado automaticamente. As coisas pioraram. Hoje a coisa é tudo rápido. Hoje a gente está falando aqui, pessoas podem estar no celular já olhando para ver se o pastor está falando a verdade, para ver se o pastor não está enrolando, e assim vai. Nas salas de aula, hoje tem muita gente que nem vai mais para a escola, lá para a faculdade, já está estudando online. A pandemia colaborou com isso, colaborou com coisas boas também, né? Colaborou com isso. Isso é uma coisa que veio para ficar, que já era pensada há muito tempo, mas hoje o home office já faz parte do dia a dia de muitas empresas. Então, o trabalhar em casa, usar a tecnologia, já faz parte de tudo. Então, nós estamos cercados de uma coisa que não vai mais ter fim. A tendência é sempre ser aprimorada. E aí nós podemos, que são as redes sociais, né, que é a tecnologia sendo aprimorada. E nós, como filhos de Deus, podemos entender e aprender a usar isso para o bem ou para o mal. A tecnologia está aí. E a gente vê que somos totalmente influenciados por isso. Tem um documentário que se chama O Dilema das Redes. E eu aconselho todos aqui, os pais principalmente, a assistirem esse documentário. Eu não sei se é Netflix, se é Netflix. O ponto eletrônico está falando que é Netflix. Então, assim, Netflix, procurem, assistam lá. São ex-funcionários da alta cúpula lá do Google, do Yahoo, dessas coisas. E eles falam que os programinhas aqui são todos feitos para nos manipular, para nos cutucar o tempo todo. Para ficar viciado. Então, o que acontece? A gente fala, eu tomo susto direto, vocês já estão mais familiarizados com isso, mas às vezes a gente está falando de alguma coisa, aí a gente pega o telefone, o cidadão está falando o que eu estava dizendo, tipo fofoqueiro. Eu falei, opa, peraí. Mas por quê? Porque é assim que as coisas são. Eu comprei esses dias um negócio numa loja, agora esse negócio da loja não sai do meu telefone, está toda hora aqui me lembrando de gastar mais. E se eu ficar sem usar, faça o teste. Se você ficar sem usar o telefone por, sei lá, 1, 2, 3 horas, 6 horas, em algum momento o seu telefone vai disparar automaticamente para que você pegue o telefone. E aí é óbvio que se você pegar o telefone, é óbvio que você vai ver um monte de coisa. Né? Você vai ver o WhatsApp, aí você vai ver o Google, você vai ver isso, você vai ver aquilo. Então são coisas que eles já fazem para que você tenha que utilizar esse equipamento. Né? De vez em quando o Google solta, o documentário, o rapaz fala que se você não usar o telefone, eles fazem você usar. Se você não acessar lá os canais deles, eles vão fazer vocês usar. E é assim que vamos vivendo.
As redes sociais mostram, ditam as regras. Há anos atrás, como eu falei na televisão, haviam as propagandas, né? Então eu lembro que tinha a propaganda do cigarro, onde o cara estava lá no cavalo, o cowboy, todo bonitão e tal. O homem de sucesso, o homem vitorioso, era aquele que fumava. O homem de negócio, aquele homem que progredia, estava lá fumando o cigarro. As mulheres, né? Vamos usar o chinelo havaiana. Então o que a gente imagina? Poxa vida, que vai ter um pé com uma unha bem feita, bonitinho para mostrar o chinelo havaiana. Não, tá a mulher, corpão, pelada para mostrar o chinelo. Quem vai olhar para o chinelo? Então assim, somos todos e em todo tempo manipulados e manipuláveis. Nas atualidades, nós vamos ver, por exemplo, hoje, os reality shows, os BBBs da vida, os Power Cups lá. Então assim, e essa galera, além de ser algo que nos chama a atenção, é essa galera que influencia a nossa geração. Fanqueiras ensinando mães a educar filhos. Faz sentido uma coisa dessa? YouTubers aí que não sabem nem falar direito, digitando com 30 mil de seguidores e todo mundo querendo ser igual. Anitta ensinando onde fazer tatuagem nos lugares mais indiscretos possíveis, e tem o clube da Anitinha, para as nossas crianças olharem, assistirem e se divertirem. Olha, mamãe, que coisa bonita. Isso tudo é aparência. E essas pessoas que aparentam ser legais, estão dentro das nossas casas, muitas vezes ditando regra para os nossos filhos, quando a gente não está às 24 horas do dia em cima do filho ali, vendo o que ele está fazendo, não dá tempo. O diabo joga com armas perigosíssimas e poderosas, e muitas vezes nós não estamos percebendo isso, muitas vezes nós estamos caindo nessa, né? Pessoas sem a menor cultura, sem o menor conhecimento de Deus, aprimorando ainda mais táticas de como manipular a população. Ao longo dos anos no Brasil, nós vamos ver que não há um incentivo à cultura, não há um incentivo à leitura, não há um incentivo a nada na educação. Temos aqui professores, sabem disso? Quando precisa tirar recursos de algum lugar, vai tirar da saúde e vai tirar da educação. É sempre assim. Por quê? Quanto mais inculta é a população, fica mais fácil de ser manipulada. Se nós olharmos os políticos, vocês vão ver lá que sempre o político é filho de um político, que é neto de um político, que o filho já está vindo e tal. Por quê? Essa galera são estudadas. Agora, os eleitores deles, não. É a cultura da incultura. Quanto mais inculto essa pessoa for, mais eu sei que ela vai votar em mim. Não sei se vocês lembram, mas Fernando Collor de Mello é senador. Se vocês olharem aí para trás, vocês vão ver a corrupção. Lula afundou o país e está aí bonitinho na foto, lindo, não é? Como o herói, o mártir. Olha aí, o mártir do Brasil. Então, assim, essa é a cultura da incultura. Quanto mais inculto, quanto mais ignorante for o povo brasileiro, mais eles serão manipulados. Fica mais fácil. Então, assim, para que investir na educação? Quantas crianças, quantas histórias nós conhecemos por aí, vocês sabem disso, que as crianças vão para a escola não para aprender. As crianças vão para a escola para ter a merenda. Elas vão lá para jantar, para alimentar, para ter um prato de comida lá. Isso é o básico. Eu acho que a criança tem que ter direito, é óbvio, né? Tem que se alimentar lá na escola, mas ela precisa de educação, de aprender as coisas. O país, Denise, eu não sei se você tem essa informação, você pode me ajudar, mas o nosso país é em questão de cultura, nós estamos longe lá de escrita, de redação, das turmas de matemática, não é isso aí, ó. 4º lugar no mundo, ou por aí vai, né? Então, assim, gente, é muito ruim, é feio. As nossas, aliás, aí não entra nem as nossas crianças, nós mesmos nós somos ruins de escrita, nós somos ruins de redação, nós somos ruins de português. Sabe por quê? Porque é uma geração. Meu avô era analfabeto,
Meu tataravô, então, não sabia nem o que... Ele precisava estudar para ser analfabeto. Aí meus pais, né, estudaram até a 4ª série, ralaram para eu estudar um pouquinho, aí eu estou ralando para a Júlia conseguir se formar, o Giovanni se formar e tal, e assim vai. Mas se a gente não se esforçar muito com os filhos para estudarem, vai continuar, daqui a pouco vão regredir. Esta é a cultura da incultura. E, infelizmente, essa cultura está chegando às nossas igrejas. Quanto menos de Bíblia nós soubermos, mais fácil vai ficar a gente ser enrolado. É mais fácil a gente viver só de aparência. É mais fácil a gente fingir que está tudo certo com as nossas vidas. É mais fácil a gente colocar uma roupa bonita, põe a Bíblia embaixo do braço. Agora nem a Bíblia a gente coloca mais embaixo do braço, né? Põe a Bíblia no bolso, né? Sim, a Bíblia está aqui, a gente põe no bolso. Cadê a Bíblia, Giovanni? Está aqui. Fala, Jesus, olha lá, viu? Está aqui, né? E assim vai. Cadê o do Oséias ali? Cadê a Bíblia? E o do seu filho? Cadê? Deixa eu ver. Está aqui, não é? Aí é assim, é a tecnologia. Você está vendo, Manu? Você tem que mudar essa geração, Manu. Faça alguma coisa, Ângela. Então, assim, irmãos, é isso que está acontecendo. Estou falando que está errado, não. Pelo amor de Deus, o celular, a tecnologia veio para ficar. Mas a gente precisa aprender, então, a realmente viver o que pregamos, o que estudamos. Aprender a defender e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado a fazer. A triste realidade é essa. As aparências, há um tempo atrás, nós podíamos dizer que as aparências enganam. Hoje, o que nós podemos dizer tristemente é que as aparências não somente enganam, mas as aparências estão levando pessoas para o inferno. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver que muitas vezes, ao olharmos para a aparência das pessoas, a gente acha que essa pessoa, a gente já julga a pessoa. Eli fez isso quando ele olha para Ana. Ana, ela está passando por uma situação delicada, complicada, porque ela era muito humilhada, muito zombada pela comunidade. Eucana, seu marido, tinha 2 mulheres. E para que a coisa fosse bem sucedida, as mulheres tinham que dar filhos. Eucana tinha 2 mulheres, ele amava Ana, mas Ana era estéril. A Penina tinha filhos. Então Penina zombava de Ana. E Ana sempre sofria. Nós vamos ver lá em 1 Samuel. Ela sofrendo. Todo ano ia subir, ia lá para Siló para adorar a Deus, buscar a presença do Senhor, e sempre ela era zombada, sempre o pessoal criticava, humilhava ela. Essa mulher era uma mulher humilhada. E um dia, numa das suas idas a Siló, enquanto adoravam a Deus, enquanto Eucana estava prestando seus sacrifícios ali, adorando, entregando as suas ofertas aos sacerdotes, inclusive aos 2 filhos de Eli, guarde isso daí, esses 2 filhos de Eli, 2 sacerdotes ali recebendo, trabalhando, tratando, ministrando ao povo, esses 2 sacerdotes, Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, guardem esses nomes. E essa mulher um dia, então, ela está chateada, e nós vamos ver no versículo 9, capítulo 1, quando ela se levanta, ora, e fala, eu preciso agir. E ali ela faz um voto com o Senhor, ela ora ao Senhor, só que ela movimenta a boca, mas ela não sai som. E Eli, que talvez estava ali meio disperso, já a sua cabeça já não estava muito boa, ele olha e critica. Nossa, o que você está falando? Você está bêbada, você está embriagada. Ele julgou Ana pela aparência. E aí nós vamos ver que muitas vezes nós agimos assim, nós fazemos assim. Às vezes nós olhamos uma pessoa triste demais, uma pessoa sofrendo demais, e a gente já julga. Ou uma pessoa que trabalhou a vida inteira, conquistou alguma coisa, a gente já julga. Tantas outras coisas. Mas muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos. Muitas vezes nós não olhamos para os nossos filhos, muitas vezes nós não olhamos para os nossos parentes que estão vivendo uma vida de aparência, quando não somos nós mesmos que estamos dizendo viver uma coisa e sermos exatamente outra. Então, diante de Deus, a gente pode se enganar aqui, mas diante de Deus não tem saída,
porque o Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe quem é você, o que você pensa, o que você faz, Ele sabe de tudo. E nós vamos ver que Ana era uma mulher temente a Deus. Ana era uma mulher temente a Deus. Se lermos o comecinho do capítulo de Samuel, nós vamos ver isso. E ela estava triste, pois era zombada, pois era humilhada, mas em nenhum momento ela se desviou do Senhor. Ela continuou firme, ano após ano, ela subia com a sua família para Siló, para prestar sacrifícios ao Deus de Israel, ano após ano. Havia muito choro, muita tristeza, muito pesar, mas toda vez ela estava lá, buscando a presença do Senhor. Ela nunca se afastou. Queridos, as dificuldades, as lutas, o pesar, o luto, tudo isso faz parte da nossa vida, desde sempre, por conta do pecado. A taxa de imortalidade, por exemplo, ainda é de 1 por pessoa. Todos nós vamos morrer, não vai ter jeito. Nós vamos ter que passar por isso. Nós não fomos feitos para a morte, mas nós vamos passar por isso. Nós não fomos feitos para o sofrimento, mas nós vamos passar por isso. Só que há uma boa nova, que nós falamos tanto aqui, que nós lemos. Jesus morreu para nos dar o descanso. Jesus morreu para te dar a vida eterna. Hoje nós vamos celebrar aqui este momento de alegria e de paz. Jesus não morreu para nós sermos ricos, prósperos, termos carros, dinheiro, etc. Tudo isso é muito bom ter, mas vai trabalhar para isso. Não vai fazer loucuras, votos dentro da igreja para Deus te abençoar desta forma. Deus tem que nos abençoar, Deus tem nos abençoado, mas o projeto de Deus, o propósito da expiação de Cristo, foi para nos abençoar com a salvação eterna, com a vida eterna. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o resultado é esse, é te resgatar do inferno e te trazer para o reino dos céus. O sangue de Cristo limpa você dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo não vai encher a sua conta bancária, não é isso. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Então, não demonstre para Deus a sua religiosidade, isso não vai funcionar. Demonstre para o Senhor o seu coração. Ele conhece o seu coração e Ele se agrada quando você mostra a Ele quem você verdadeiramente é. Nós podemos nos enganar, nós podemos nos fantasiar, mas a Deus ninguém engana. Enquanto Ana era uma mulher temente a Deus, nós vamos ver que os filhos de Eli faziam parte daquela família que parece, mas não é. Os filhos de Eli, o texto vai dizer, eles eram sacerdotes e que estavam lá na casa de Deus trabalhando com Eli. Ana, Eucana, o pessoal quando servia, iam fazer a sua adoração, entregavam as coisas para esses meninos, para esses jovens, para esses homens. Só que nós vamos ver que eles, no texto, são um exemplo a não ser seguido. A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens e mulheres tementes a Deus, aos quais nós podemos seguir. Mas a Bíblia também nos mostra muitos exemplos do que nós não devemos fazer. Quem era Eli? Ele tinha uma posição muito respeitada, porque ele era o sacerdote, e ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele era juiz em Israel. Então ele legislava, ele tratava das coisas da comunidade, da sociedade, mas ele também representava a Deus diante do povo, ou seja, ele era a boca de Deus. O nome de Eli significa Jeová é o meu Deus. Ao que parece, ele era um homem de fé, era um homem instável em seu emprego, afinal de contas ele trabalhou como sacerdote e juiz por 40 anos, então nós vamos ver que ele foi uma pessoa respeitável. Ele sabia o que era se relacionar com Deus, ele sabia ouvir, ele tinha essa sensibilidade de ouvir quando Deus estava falando. Quando Deus chama Samuel, quando Samuel já tinha ali os seus 12, 15 anos, que Deus chama, Samuel. Aí Samuel ainda não havia o conhecimento da voz de Deus, ele corre até Eli. O Senhor me chamou?
Ele fala, não, isso vai acontecer por mais 3 vezes, até que ele entende. Não, Samuel, foi Deus que está falando com você. Então, quando Deus falar com você de novo, responda que você está ouvindo, que você quer saber o que Deus tem para falar com você. E Deus traz a primeira mensagem a Samuel, qual foi? Olha, vai acontecer assim, assim, assado. Os filhos de Eli têm me desagradado. Então, assim, eu vou dar fim nessa situação, eu vou resolver esta situação. E na manhã do dia seguinte, Eli cobra isso de Samuel, né? O que Deus falou com você? Eu quero saber. E Samuel, né, acho que deve ter titubeado. Fala, conta ou não conta? E aí Samuel falou, você tem que me contar tudo. E ele contou. Ele conhecia Deus porque ele fala, né, no texto, bom, ele é Deus. Ele faz do jeito dele, do jeito que ele quiser. E aí nós vamos ver o desenrolar da caminhada. Só que, da mesma forma que Eli foi um homem que por muito tempo foi uma bênção, seus filhos também tinham tudo para ser uma bênção. Afinal de contas, eles nasceram de uma herança sacerdotal. Eram filhos de sacerdote. Herdeiros, eles também eram sacerdotes. Andavam, viveram dentro da igreja. Olha que coisa linda, maravilhosa. Filhos de pastor, pastorzinhos, pastores, que estavam ali dentro da casa do Senhor, servindo também ao povo. Mas parece, o texto vai nos dizer que eles eram sacerdotes, mas eles eram ímpios. Eles viviam, eles mostravam ser uma coisa, mas viviam outra. E o pior, Eli, o seu pai, ele zombou de Ana, né? Ele afirmou que Ana parecia estar bêbada. Ao olhar para ela, ele viu a aparência dela e disse, né, você parece estar bêbada. Mas ele olha para os seus filhos, ele se relaciona com os seus filhos e não consegue enxergar e ver a papagaiada que esses filhos dele estavam fazendo. A ação deles, ele não estava conseguindo enxergar isso daí. Porque nós vamos ver que mais tarde, quando ele sabe disso, que ele vai falar com os filhos, ele ainda não os corrige. Enfim, esses filhos de Eli eram incrédulos, não se importavam com Deus e também não se importavam com seus pais. Conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus e nem com o povo. Cresceram na igreja, mas não temeram ao Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe do Senhor eles estavam. Eles lideravam o povo, ensinavam o povo, mas eram ímpios. Eles desprezavam o culto divino, eles desprezavam o momento de comunhão do povo, eles desprezavam a adoração do povo, eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus quanto às ofertas trazidas à casa de Deus. O povo levava os animais, as gorduras, as carnes para serem sacrificadas, e o que eles faziam? Eles iam lá e pegavam a gordura, que a gordura é aquela coisa que vocês sabem, né? A parte maravilhosa da carne, que Deus, o sacrifício, as gorduras subiam com um cheiro suave, como incenso. E esses filhos de Eli iam lá na panela, o texto diz que eles iam e tiravam tudo. E se o ofertante ainda questionasse, era capaz de apanhar. O texto está dizendo isso, os comentaristas vão dizer isso. Eles tomavam a marra, a força. Aliás, o texto fala que se o ofertante não deixasse eles pegar, eles tomariam na marra. Mulheres que estavam ali, algumas que iam ofertar, ou algumas outras que estavam passando por aí, eram pegas como prostitutas, para serem usadas na área sexual por esses homens. Olha quanta coisa ruim esses sacerdotes estavam fazendo. Mas para muitos, eles eram sacerdotes perfeitos, eram homens que estavam fazendo coisas que agradavam a Deus. Olha aí a aparência. Alguns olhavam para eles e admiravam, nossa, eu quero ser como eles. Quando na verdade eles estavam demonstrando ser uma coisa que não eram. Eles eram sacerdotes, mas viviam em pecado. Então nós vamos ver que chegou um momento na vida desses homens que eles já não se importavam mais nem com as aparências. Tornaram-se adúlteros, tornaram-se corruptos com os dízimos e com as ofertas que chegavam ali. Como eu disse,
Eli aponta para Ana. Eli dá um veredito ao olhar para Ana, por ver que ela se mexia, mas não saía sons. Mas ele não olhava ao seu próprio redor. Ele tomou decisões pelas aparências, e por 2 vezes as aparências o enganaram. Ele deixou-se ser enganado. Eu quero compartilhar com vocês: fujam das aparências. Viva uma vida verdadeira diante do Senhor. Alguns podem estar pensando: poxa vida, o pastor está chovendo no molhado. Eu quero dizer para vocês, isso é tão básico nas nossas vidas, mas nós não temos feito. Nós estamos vivendo de aparência, muitas vezes até dentro da igreja. Nós precisamos verdadeiramente sermos filhos de Deus dentro e fora da igreja. Precisamos viver de acordo com os mandamentos do Senhor dentro e fora da igreja. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos manda, guardar as nossas vidas, guardar o nosso corpo, sermos motivo de adoração a Deus no nosso namoro. Coloque o seu namoro, o seu relacionamento, como adoração ao Senhor. Que você vai ver que bênção que vai ser o seu namoro, que bênção que vai ser o seu relacionamento. Semana passada falamos de amizades, né? Coloque as amizades que você tem como adoração ao Senhor, que você vai ver que serão as melhores amizades. Ande com quem te leve para perto do Senhor, não foi isso que nós falamos na semana passada? Então fuja das aparências, fuja da religiosidade. O que é ser religioso? É aquele beato, sabe? Aquele que fala, né? Anda até com a Bíblia embaixo do braço e tal, mas não tem relacionamento nenhum com o Senhor. Está em todos os cultos. Se tiver 10 cultos na semana, está em todos os 10 cultos. Mas não tem caráter, é desonesto no serviço, bate na mulher ou bate no marido, é infiel, está tudo errado. Mas está lá na igreja, dá até o dízimo. Está errado. Nós precisamos verdadeiramente sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Quando alguém olhar para você e falar: ali vai um cristão. Gente, vocês têm noção da responsabilidade que é alguém apontar para você e dizer: ali vai um cristão? O cristão quer dizer pequenos cristos. Você tem noção que você é um embaixador do rei? Você tem noção que você é um representante de Cristo na terra? A gente estava falando, acho que com a Janice, a gente estava falando no café da manhã, o nosso relacionamento com Deus. Imagine se Deus se relacionasse conosco da forma que nós nos relacionamos com Ele. Nós tínhamos tudo para o buraco, né, Janice? Se Deus tivesse o mesmo comprometimento que nós temos com Ele, Ele tivesse conosco, a gente estava na roça. Graças a Deus que o comprometimento que Ele tem com a palavra dEle. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra. E Ele vai insistir, Ele não vai desistir. Você vai para o inferno se você quiser, mas Ele não vai desistir de você, nunca. Então a gente precisa fugir da aparência, a gente precisa fugir da religiosidade e sermos verdadeiros filhos de Deus aonde nós estivermos. Ser crente de verdade irá nos trazer muitas alegrias nessa vida, pode ter certeza. Às vezes a gente vai passar por muita luta, por muita tribulação, a gente vai passar muita raiva, aliás a gente já passa, né? A gente passa muita raiva, muita humilhação, a gente é desprezado, mas lembre-se que o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Todo o sofrimento agora é passageiro. O salmista vai dizer, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu gosto desse salmo, Salmo 30, versículo 5, na Almeida 21, ela diz assim: o canto de júbilo virá ao amanhecer. É isso, a gente pode sofrer, sabe, chegar no final do mês, não ter aquele dinheiro para pagar a conta, o vizinho vem cobrar, o dono da casa vem cobrar o aluguel e tal. Gente, nós podemos passar por tudo isso,
mas nada deve nos tirar o foco da alegria de estarmos com o Senhor. Aconteça o que acontecer, somos do Senhor. Isso não significa que tudo na nossa vida vai ser festa, mas nada será comparado àquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama, para aqueles que o amam. Nós temos essa promessa lá em 1 Coríntios 2:9. Ou se formos para Romanos 8:18, nós vamos ver que, como Paulo disse, né, considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que será revelada a nós. Aleluia! Glória a Deus! Nada, irmãos, ainda que nós vivêssemos lá em Dubai, como Salomão, com tudo do bom e do melhor, com toda a riqueza desse mundo, com todos os prazeres, com tudo à nossa disposição, ainda assim nós não imaginamos o que será a glória. Graças a Deus que nós não vivemos assim, porque se nós já vivemos em sofrimento, se nós já vivemos em luta, ninguém quer morrer, ninguém quer partir dessa para melhor. Imagina então se nós estivéssemos tudo lindo, maravilhoso, conta cheia todo mês, né, partindo para Dubai todo final de semana, Disney direto, o que mais? Churrascaria, né, o baconzinho e tal, né, Luiz? Então assim, se nós passando lutas, a gente se apega a essa vida. Às vezes a gente ouve, né? Essa vida me maltrata, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Aí daqui a pouco essa pessoa fala, eu não quero morrer não. Por quê? Nós nos acostumamos, nós nos apegamos ao pouco, nós nos acostumamos com pouco. Queridos, nada pode se comparar com a glória que a nós será revelada. Glória a Deus, glória a Deus. O preço daqueles que vivem demonstrando uma religiosidade fingida, parecendo ser o que não são, poderão desfrutar de algum prazer até nesta vida. Poderão desfrutar sim, poderão ter algum lucro, poderão tirar algum proveito de serem falsos aqui nesta vida, mas a sua eternidade estará completamente arruinada, completamente corrompida, se não se arrepender. 1 Samuel 2, os versículos 27 a 36, vai narrar a desgraça que viria a ocorrer na descendência de Eli. Seus filhos morreram no mesmo dia, numa batalha com os filisteus. A arca da aliança, a arca da presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Chega a notícia de que os filhos de Eli morreu. O próprio Eli cai da cadeira e morre, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida, vê o sogro morto e descobre que o marido morreu também, cai dura e morre. Aí o seu neném nasce e ele recebe o nome de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Quanta desgraça por viverem uma vida mentirosa, por viverem de aparência, por serem o que parecia ser, mas não eram. A descendência de Eli perdeu o sacerdócio, foi retirada, e Deus fala para ele, os que não morrerem, vão morrer chorando, vão ficar a vida inteira suplicando, para terem o trabalho sacerdotal restituído, e não terão, e nenhum homem da sua descendência chegará à velhice, todos vão morrer no vigor da vida. Isto é o que acontece com quem vive de aparência. Deus acaba, não vou dizer que Deus vai castigar, mas você mesmo, aquele que vive de aparência, este mesmo estará se isolando do relacionamento com Deus. É melhor estarmos diante do Senhor, porque a palavra de Deus é clara. Viver de aparência, você pode viver aparentemente no céu, aqui e agora, mas verdadeiramente depois você viverá uma eternidade muito complicada no inferno. É triste a gente falar de inferno, mas se o céu existe, é porque o inferno também existe. E o inferno é uma realidade
O inferno é real, é tão real quanto eu e você. E aquele que vive uma vida fingida, aquele que se engana com com os seus julgamentos, aquele que se engana com as coisas relacionadas a Deus, pode enganar-se a si, mas a Deus jamais. Então é importante nós entendermos isso. Ana era aquilo que todos viam, uma mulher em busca de uma resposta em Deus, que não desistiu nunca de obter a sua resposta. Como eu disse, sofreu, chorou, foi humilhada, mas não desistiu. Ela foi quem ela era. Ana, mas por que você vive chorando? Ana, por que você vive triste? Ana, por que você vive cansada? Porque eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho planos, e que eu ainda não estou conseguindo obter a resposta do Senhor. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar buscando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando. Ela era assim. Precisamos aprender com Ana, ela é uma das grandes influenciadoras da nossa geração, ela deve ser uma das grandes influenciadoras da nossa geração. Olharmos para ela e saber que mesmo em meio ao luto, ao medo, à dor, às dificuldades, vamos continuar clamando ao Senhor. Vamos continuar persistindo. Mas eu oro há 30 anos pela conversão do meu pai, e ele ainda não orou, não se converteu. Continue orando. Quantos relatos nós sabemos de pessoas que oraram a vida inteira pela conversão de alguém, essa pessoa morreu, o outro ainda não se converteu, e depois de um tempo a pessoa se converte. É assim que funciona. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não desanimem, meus irmãos. A vida não está fácil, a vida está complicada. Glorifique a Deus. Mas também, se a vida estiver boa, se tiver tudo num paraíso, se tiver todo mundo aqui indo toda semana para Disney, se tiver todo mundo aqui toda semana indo para Dubai, glorifique a Deus também. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento. Nós não somos aqui franciscanos, não. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Não, nossa vida também é de alegria. De vez em quando a gente não tem um cafuné, de vez em quando a gente não consegue ir para a praia. Ainda que seja aqui para a Praia Grande, a gente vai lá, brinca um pouco. Gente, quem não pode ir para Dubai, mas que pode ir para a Praia Grande, vá para a Praia Grande. Em tudo temos que dar graça, seja na alegria, ou seja no sofrimento. Não dá para a gente comer picanha todo dia. Mas se está dando para comer ovo, vamos glorificar a Deus. A Deus abençoe as galinhas. Não é isso? Que Deus abençoe e multiplique as galinhas. Né? Para que não haja falta de frango, para que não haja falta da gema e tal. Ô glória! Gente, na hora que você está com fome, bater aquele pratão de arroz, feijão e ovo, gema mole, salzinho, assim, uma batata frita, quando dá... Ó, a hora que é, não dá para ficar falando disso, né? Chegar em casa à noite, aquele pãozinho de ontem, bate um ovo lá e tal. Gente, uma Coca-Cola bem gelada. Deus é bom, Deus está nisso, gente. Não é? Então, se não dá para comer picanha todo dia, no dia que dá para comer um ovo, glorifica de pé. Deus está cuidando. E se no dia que também não tiver ovo, que for arroz puro, glorifica também. Glorifica porque tem um arroz. Deus está nos suprindo em todo o tempo, em todas as necessidades. Glorifique em tudo, em todo o tempo. Seja o que você é. Seja o que você é. Eli, ao olhar para Ana, enxergou apenas a aparência. Nós muitas vezes temos agido assim. Eli não olhou para as pessoas do seu convívio, né? Não olhou para os seus filhos, não fez uma autoanálise. Ele olhou para a vida dos outros, mas não se corrigiu. Nós podemos olhar para a vida dos outros e fazermos diferente. A gente pode ajudar o outro a melhorar, mas a gente pode aprender com o erro dos outros também e não cometê-los. Ao aceitar uma vida de aparência dos seus filhos, Eli atraiu sobre si e sobre a sua descendência consequências gravíssimas, incalculáveis. Às vezes, como eu mencionei aqui, nós podemos viver uma vida de aparência diante do Senhor, diante da comunidade de fé, enganando-nos uns aos outros, enganando o mundo, ou postando lá no Facebook uma vida de aparência, uma vida feliz, quando na verdade não há felicidade alguma por trás daquilo. Nós podemos fazer isso, só que a realidade na eternidade será outra.
lá não haverá como escaparmos de sermos quem somos. Ou nós somos verdadeiramente filhos de Deus e irmos para a glória, ou seremos filhos da ira, destinados e predestinados ao inferno. Não busque ser o que você é ou o que você não é para agradar os outros. Seja quem você é e seja para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a permanecermos firmes, demonstrando do amor e da graça, testemunhando quem somos dentro e fora da igreja. Que possamos demonstrar o amor de Cristo aonde estivermos em tempo e fora de tempo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra.